Boa noite, amigos. A liderança do Campeonato Brasileiro não mudou de mãos, mas esteve balançando. E, de qualquer forma, houve mexidas no alto da tabela ali. Terminou há pouco no Mineirão, Atlético Mineiro 4, Flamengo 0. Segundo jogo consecutivo em que o time rubro-negro tinha a chance de assumir a liderança do Brasileiro, beneficiado por um tropeço do Internacional, e levou 4 gols. Na semana passada, levou 4-2 do São Paulo em casa, no Maracanã. E agora, uma semana depois, 4-0 para o Galo no Mineirão. Impressionante. Parece o lutador que parte para cima do oponente, leva 2 murros no queixo e fica balançando o grog e é nocauteado ao longo da luta. E foi o que aconteceu esta tarde na Pampulha. Palco de memoráveis surras, né? Algumas a gente já viu por aí, Brasil e Alemanha, teve um Cruzeiro e Santos de 66, tem vários. E esse agora, Atlético e Flamengo, entra para esse rol de surras memoráveis do Mineirão, porque o torcedor do Galo deve estar comemorando. Porque depois do Cruzeiro, o maior rival atleticano é o Flamengo. Né? O atleticano tem o Flamengo atravessado na garganta, desde aquelas viradas dos anos 70 para 80, nos duelos Zico contra Reinaldo, né? O Adílio e o Júnior contra o Cerezo, o Éder. Então, aqueles jogos memoráveis. E houve um jogo memorável agora, para um lado só, para o Galo, que fica em segundo lugar no Brasileiro, ultrapassa o Flamengo, com um jogo a menos do que o primeiro. Né? O Inter. Daqui a pouco eu falo do Inter também. O Galo não teve o Sampaoli, o Jorge Sampaoli na beira do campo, estava suspenso. A segunda suspensão que ele leva no Brasileiro, por cartões amarelos. Estava lá na tribuna, num camarote, mas passando um radinho ali, estava comunicação com um radinho, com um cara no banco, um dos auxiliares no banco. Não é permitido, mas não acontece nada aqui. A gente já viu o Marcelo Galhardo fazer isso em Libertadores também, tudo. Em semifinal de Libertadores contra o Grêmio, na Arena Grêmio, e não aconteceu nada. Né? Então o Vargas, o jogador chileno contratado pelo Atlético, anunciado essa semana, chegou a Belo Horizonte e foi para o Mineirão também, estava lá assistindo ao jogo. E o Vargas chegando, quem perde muito provavelmente a posição no ataque do Atlético será o Sacha, autor de 2 gols dessa goleada por 4-0. Mas não foi o Sacha o melhor em campo. O melhor em campo foi o ponta venezuelano Savarino. O Savarino é curioso, ele jogava nos Estados Unidos, foi buscado pelo Dudamel, Rafael Dudamel, o venezuelano que dirigiu o Atlético na primeira parte do ano aí e caiu depois de 2 eliminações, uma na Sul-Americana e outra na Copa do Brasil. E o Savarino caiu nas graças do Sampaoli e foi um destaque absoluto dessa partida do Mineirão. O Flamengo teve até a primeira finalização, o Everton Ribeiro, na sobra a bola mal rebatida pelo Hever, o Everton Ribeiro chutou de fora da área com perigo, né? O Everson saltou, não sei se pegaria. Né? O Atlético com 3 zagueiros, como fez no jogo do turno também, jogando com 3 zagueiros, o Igor Rabelo entrando ao lado do Hever e do Júnior Alonso, para dar um pouco mais de compactação, porque o Atlético vinha de 4 jogos sem vencer e de uma goleada, assim, um jogo que perdeu por 3-0 para o Palmeiras. Então também vinha com a defesa muito escancarada. Então ele foi mais humilde, saiu do seu costumeiro estilo de agredir na frente, de marcar a saída de bola do adversário, esperou, recuou esperando. E o Flamengo foi com tudo, abrindo naquela defesa, e foi uma sopa. Aos 3 minutos, o Savarino escapou pela direita, recebeu um lançamento longo por trás da zaga, por trás do Felipe Luiz, foi ao fundo, cruzou, o Sacha entrou dividindo com o Gustavo Henrique, parece que o toque foi do Gustavo Henrique, mas o árbitro deu gol do Sacha, 1-0 para o Galo, 3 minutos. Já deu o primeiro soco no queixo do Flamengo. Aos 7 minutos, o Savarino carregou na direita, foi driblando para o meio, e abriu para o Keno na esquerda, por trás da zaga. Ninguém cercou o Keno, o Isla também não conseguiu pegar, o Keno entrou e colocou na saída do Hugo. 2-0, 7 minutos de jogo. O Galo estava liquidando o jogo praticamente. Porque o Flamengo ficou louco em campo, não sabia mais o que fazer, tinha mais a posse de bola, tentava o Bruno Henrique apagado, tentando driblar o Guga ali, ganhava uma, perdia a outra, mas não dava continuidade. Só o Everton Ribeiro tentava alguma coisa, e o Atlético fustigando no contra-ataque, esperando e se abastecendo de contra-ataque. Ele tem 2 pontas velozes. Aí, no primeiro tempo, terminou com esses 2-0. No segundo tempo, a 1 minuto e 30, o Flamengo parecia que tinha acordado no jogo. O Pedro acertou uma cabeçada, sua primeira finalização do jogo. O Everson fez sua primeira grande defesa da partida. Houve rebote, o Bruno Henrique veio e mandou uma bomba no travessão. Não era a noite do Flamengo realmente. Porque aos 13 minutos, uma jogada do Arana pela esquerda, ele se livrou de um marcador, parou a bola, cruzou baixo. O Sacha entrou de mergulho, cabeceou.
a bola passou entre as pernas do Hugo. Também não era a noite do Hugo. Não estou dizendo que ele falhou, mas não fez as defesas que havia feito em outros jogos em que o Flamengo corria risco. Ao passo que do outro lado o Everson fazia sim a defesa, como uma cabeçada do Pedro aos 20 minutos. Né? Aí o Domenech Torrente está meio, não sei se está com um cargo em risco, mas está recebendo uma pressão fenomenal nas redes sociais, de rubro-negros, de torcedores, de conselho, dirigentes. Botou o Gabigol em campo no final, já era para jogar os últimos minutos ali. Não adiantou muito não, porque o Atlético também fez as substituições. Aos 35 minutos entrou o Zaracho, argentino, que era do Racing, que foi contratado no pedido do Sampaoli. O Zaracho recebeu uma bola limpa do Savarino aos 37 e colocou na saída do goleiro. 4-0 Galo. O Galo se recupera, vai para a vice-liderança, tem um jogo a menos que o Inter. Se ganhar esse jogo do Atlético Paranaense, pode ser ele o líder, mas tem que ver o São Paulo também, que o São Paulo tem condições até de ultrapassar a dupla. Porque o Inter, mais cedo, empatou em casa com o Coritiba por 2-2. O Coritiba é um time que está brigando para não cair. O Inter não consegue vencer. É o segundo jogo em casa em pouco tempo, que ele empatou com o Flamengo outro dia, sofrendo gol no finalzinho também, pelo mesmo placar. O Coritiba, na estreia do técnico Rodrigo Santana, que dirigiu o Atlético, ele é de Santos, é paulista de Santos, me dirigiu o Atlético Mineiro ano passado, tudo. E o Coritiba jogou bem, competiu, jogou de igual para igual, criou chances, como uma bola do Ricardo Oliveira acertando a trave aos 15 minutos, né, o time ajustadinho, com as linhas tudo, né, compactas. Aos 32, o Yuri Alberto de cabeça fez 1-0 para o Inter, pronto, parecia que se aliviava. Mas a 2 minutos do segundo, uma tabela pelo direito, Giovanni Augusto entrou no meio da área, 1-1, empatando para o Coritiba. Aos 7 minutos, um lance meio capital do jogo, aí eu me ouvi uma falha do árbitro Diógenes José Padovani de Andrade. O Heitor dividiu uma bola com o adversário, com o Giovanni Augusto, e caiu em cima dele. Ele saltou para não acertar o adversário, mas na descida ele pisou, acabou pisando, mas na queda. Tanto que ele desequilibrou, caiu. Acidente de jogo, nada, nem falta deveria haver, porque é fora de campo o lance, inclusive. Já estava fora, os dois caíram para fora, né? Mas ele foi pro VAR, resolveu ir pro VAR e foi no VAR, separa o lance. Aí separa o lance com o pé do cara em cima da coxa do outro. Pô, não tem a dinâmica do movimento. Ele saltou para não atingir e o outro veio deslizando. Na queda, o outro veio deslizando por baixo, não teve como evitar. Ele vai e expulsa o lateral do Internacional. Obriga o Eduardo Cudê a fazer mexidas, recompor zaga com o Rodinei e tal. Ainda assim o Inter foi melhor um pouquinho nos primeiros minutos após isso. Nesse jogo, nós foi aos 7. Tanto que aos 13 minutos, o Nonato tinha acabado de entrar, fez 2-1 na jogada do Patrick, chutou a bola, deu rebote ali, ajeitou. O Nonato entrou, fez 2-1 para o Inter. Aos 23, o Patrick perdeu a chance de fazer 3-1. O Inter parecia melhor, mesmo com um a menos. Só que aos 28, um 40 batido da esquerda, o Sabino desviou de cabeça, 2-2, o Inter não conseguiu segurar o pique da remada ali com um jogador a menos. Ele tentou de todo jeito, tentou, competiu, parecia que não tinha jogador a menos, mas foi prejudicado pela arbitragem. Em que pese os méritos do Coritiba. O Inter continua em primeiro porque o Flamengo também bobeou, mas já está vendo essa posição em risco. É o segundo jogo que não vence. Perdeu do Corinthians semana passada, empata em casa com o Coritiba, e são dois times que estão lá embaixo na tabela. Né? Quem está subindo também tem que ficar de olho, está em sexto lugar, mas está com um jogo a menos, pode subir mais, é o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma enfiada boa, né? No duelo dos portugueses, né? O Abel Ferreira contra o Ricardo Sapinto, o vascaíno, o Palmeiras ganhou em São Januário. Um jogo muito igual, o jogo foi fraco tecnicamente, inclusive. Um gol foi de pênalti aos 25 do segundo. O Neto Borges derrubou o Lucas Lima na primeira intervenção do Lucas Lima na partida. O Palmeiras tem isso, ele tem um banco com bons jogadores. O Palmeiras tem elenco. O Luxemburgo, quando era técnico do Palmeiras, falou que o time é esse aí, né? Mas o time é esse aí, tem um elenco bom. Dá para competir, dá para brigar até pelo título. O Luiz Adriano, aos 27, cobrou o pênalti. O Fernando Miguel defendeu, mas deu rebote. O próprio Luiz Adriano, 1-0 para o Palmeiras, que perdeu o Felipe Melo contundido. Parece que foi uma fratura no tornozelo, uma coisa assim. Parece que fraturou. Não tem a confirmação, mas é uma contusão grave. Ele que perdeu o Wesley, que sofreu uma cirurgia e só volta o ano que vem, perde também o Felipe Melo contundido. E é grave a contusão, pelo jeito.
E durante 15 minutos, pelo menos, o Palmeiras jogou com um a menos e não foi tão ameaçado assim. O Vasco tentou, mas o Vasco é um time muito frágil, não ganha 8 rodadas do Brasileiro, tudo. É um time que agora está na zona de rebaixamento, está em 18º, e o Palmeiras está em 6º com um jogo a menos. Fica de olho no Palmeiras. É um time em ascensão no Brasileiro. Como a ascensão parecia acontecer com o Santos. Ganhava do Bragantino por 1-0, um gol do Soteldo. Aos 18 minutos do segundo tempo, houve um desvio do Léo Ortiz com a mão. Seria pênalti, mas a bola entrou. Então o árbitro, em vez de ir para o VAR, foi para o gol, porque ali seria vantagem mesmo, um gol do baixinho Soteldo. Mais um venezuelano bom de bola. Tite, fica de olho. O Brasil vai enfrentar a Venezuela na sexta-feira no Morumbi, e você tem um Savarino de um lado e tem um Soteldo no banco podendo mudar também. A Venezuela tem essas armas aí, esses dois ponteiros bons de bola que estão jogando no futebol brasileiro e se destacam no campeonato mais forte da América do Sul aí. Né? O Bragantino tinha acertado o travessão aos 25 minutos, né? Com o Coelho. Aos 31, o Arthur cabeceou na trave. Olha como é que tá. Entre o gol no meio duas bolas na trave. O Bragantino é um time que joga bem e perde. Mas só que aos 50 minutos, uma cobrança de córner da direita, da esquerda, o goleiro Cleiton estava na área também, o Léo Ortiz saltou e de cabeça fez 1-1. Houve um sururu no final ali, uma troca de gentilezas, empurrões, mas o árbitro encerrou o jogo, 1-1, o Santos, 7º lugar, estava subindo. O Santos estava indo lá para cima também. O Palmeiras estaria uma posição atrás do Santos. E o Bragantino saiu da zona de rebaixamento com esse gol. Esse golzinho tirou ele da zona de rebaixamento e colocou em 16º. Está perigando ainda, mas deu uma aliviada nele. Ao posse que outro que se aliviou e ferrou o adversário foi o Bahia, também num jogo decidido no final. Um jogo igual, o empate talvez fosse mais justo. Aos 49 minutos a bola bateu na mão do Marcelo Benevenuto. Bateu na coxa e subiu no braço dele. Aí o Wagner Hayway foi para casinha, VAR, foi lá e marcou o pênalti. Eu não sei se marcaria esse pênalti não. Eu também acho que a bola foi meio acidental ali, marcou o pênalti. O Rodriguinho cobrou 1-0, o Bahia saiu da zona de rebaixamento e foi para 14º, e o Botafogo entrou na zona de rebaixamento, está em 17º. A coisa ficou feia para o Botafogo aí, né? Botafogo e Vasco, 2 cariocas na zona de rebaixamento, né? Junto com o Atlético Paranaense, que está lá também, né? Embora tenha vencido, e o Goiás. A coisa está feia. Vamos ver como é que vai acontecer aí nesses próximos lances aí. O campeonato está pegando fogo, começou bem o retorno. Mais uma vez, líder e vice-líder não ganham, mas o terceiro colocado virou o segundo, que é o Galo, fez o grande jogo da rodada, realmente, o Galo, e o Palmeiras subindo. Vamos ficar atentos. É isso aí, meus amigos. Um abraço, até a próxima.